Quem trouxe a sua Bíblia, meus irmãos, abra comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. O capítulo é o capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, conforme descreveu o discípulo amado João, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. É uma palavra bem conhecida de todos nós, mas a gente vai tirar desse texto algumas lições extraordinárias para vivenciar os milagres de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Se você não encontrou, lê comigo aqui no Data Show, para a gente ler numa versão só, né? Diz assim o texto bíblico: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja que for que ele vos pedir fazer. Outra versão vai dizer: fazei tudo o que ele mandar. Estavam ali 6 jarros ou metretas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada um levava 2 ou 3 metretas, cheio de cerca de 600 litros. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala, e eles assim o fizeram. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse, os serviçais que tiraram água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardastes o bom vinho até agora. E com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Queridos, nós estamos diante do primeiro milagre que Jesus realizou. Nós sabemos que o ministério de Jesus, ele é subdividido cerca de 3 períodos diferentes. O primeiro período do ministério de Jesus é o período de seu nascimento até os 30 anos de idade. A gente não sabe muita coisa acerca desse período, a não ser o que Lucas nos ensina, dizendo que ele era submisso aos seus pais, e com 12 anos debatia com os doutores da lei, e somente isso. Não tem muitos detalhes acerca desse período. Alguns estudiosos afirmam que Jesus viveu o seu período de humanidade de maneira normal. O segundo período foi quando Jesus se batizou nas águas. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Espírito Santo leva ele para o deserto. E Jesus vai passar 40 dias no deserto. O terceiro período é quando Jesus volta do deserto. Ele vai para a sua cidade de Nazaré. Ele entra dentro de uma sinagoga. Ele lê as escrituras de Isaías 61 e olha para os mestres da lei e diz: hoje se cumpriu essas escrituras. Nós estamos aqui diante do primeiro milagre que Cristo realizou no seu ministério. A maioria dos estudiosos entram em consenso de que esse milagre vai dar princípio ao ministério de Jesus. É aqui que os discípulos passam a crer no bom mestre. Certa vez eu ouvi um líder religioso que criticou esse texto. Esse líder religioso gravou um vídeo dizendo assim: eu não suporto ver que Jesus realizou o seu primeiro milagre transformando água em vinho. E o tal líder disse assim: poderia ser outra coisa, mas que valor tem isso, transformar a água em vinho? Com certeza esse líder religioso não parou para olhar para a riqueza da revelação que tem nesse texto. E nós vamos entrar nele essa noite e vamos perceber alguns segredos para vivenciarmos uma vida de milagre. Quantos aqui querem viver uma vida de milagre? Só que eu quero pedir que você entenda que essa palavra pode ser confrontadora para você.
Mas o confronto que Deus lhe faz é para que você viva realmente esse milagre sobrenatural de Deus. Por exemplo, vamos observar o versículo de número 1. Me ajuda aí a irmã do Data Show, que eu gosto muito, né, de usar, para os irmãos olharem para o texto e junto com a gente ir meditando cada versículo. Olha o versículo 1, diz que era o terceiro dia. Terceiro dia de quê? Olha o que diz aqui, ó. Houve um casamento em Caná da Galileia. Olha o texto, houve. E havia nesse casamento, a mãe de Jesus já estava ali. Então, para você entender, o casamento judaico, ele era realizado durante 7 dias. Aonde o noivo saía no cortejo, aonde as damas de honra esperavam ele no meio do caminho com as suas lamparinas. Por isso que a parábola das 10 virgens são 10 damas de honra. A noiva está esperando o noivo no lugar, no recinto onde era realizada a festividade. Essas damas de honra iluminavam o caminho do cortejo nupcial do noivo, que ia ao encontro da noiva. E quando ele chegava ali, 7 dias seria as bodas, a festa de casamento. Sendo que seria 7 dias, é normal que no meio da festividade, você tenha uma escala especial de pessoas que são convidadas para essa festa. O texto bíblico diz que já era o terceiro dia, ou seja, já havia se passado 3 dias da festa. E o que me chama a atenção é que o texto bíblico diz que a mãe de Jesus estava ali. Ou seja, a mãe de Jesus já havia participado desde o início do casamento. Ou seja, ela já estava no recinto. Ela já estava participando da festividade. Bota o versículo de número 2 que vai nos dizer que Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Olha que paradoxo interessante. A mãe de Jesus já estava ali, mas Jesus foi também convidado. E quando a gente lidar com esse também, quem já fez festa de aniversário, quem já fez noivado, quem já fez festa de formatura, quando a gente vai preparar ali os nomes que vão ser selecionados e a comida que vai ser servida, sempre a gente senta para dizer assim, olha, melhor a gente colocar um pouquinho mais, porque a gente convidou a fulana, mas ela também pode trazer os filhos. A gente convidou o fulano, mas ele também pode trazer alguém que a gente não convidou, mas que vai de carona, né? Vai de convite do outro que foi convidado. O texto bíblico diz que Jesus também foi convidado. Olha só que texto interessante da gente observar, que Jesus não é o principal convidado da festa. O principal dessa família é Maria. Maria estava ali desde o primeiro dia e Jesus e seus discípulos também foram convidados. Ou seja, Jesus e os discípulos são agregados àquela festividade. E é interessante que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar, pelo menos Jesus está na festa. Mas ele aqui não era o convidado principal. É aqui que está o grande erro de muita gente que não consegue vivenciar milagres. Porque nos planos, Jesus também está sendo convidado. Ele não é o convidado. Às vezes, nos nossos sonhos, Jesus também está presente, mas ele não é o principal convidado. Às vezes, no casamento, a gente bota na balança a beleza, o dinheiro que tem, da onde vem, quem é a família, mas a gente não coloca Jesus como o principal convidado da festa. Jesus, em muitas cerimônias, em muitos sonhos, em muitos projetos, ele também está presente porque faz parte do culto. O culto lá de realização de casamento, o pastor vai orar e vai abençoar. Mas será que Jesus é o principal? Na festividade dos seus sonhos, no culto de ação de graça, você pode até muito bem convidar muitas pessoas, mas aonde está Jesus na relação dos seus convidados? A gente aprende aqui que para vivenciar milagres extraordinários, Jesus não pode ser o também convidado. Jesus tem que ser o principal da festa. Olha para esse irmão do seu lado, diga para ele assim, ó: Jesus não pode ser o também convidado. Fala. Diga, Jesus é o principal da festa. Fala para esse irmão, Jesus é o dono da tua história. Jesus é o dono da tua casa. Jesus é o dono da tua família. Jesus é o dono do teu trabalho. Jesus é o dono do teu dinheiro. Jesus é o dono dos teus projetos. Vou ficar falando aqui até você reagir. Jesus é o dono daquilo que você tem. Jesus é o dono da sua vida, da sua saúde, da sua casa, do seu carro, daquilo que você tem.
tem que ser primeiro. Primeiro. Só que, todavia, entretanto, Jesus tem sido convidado como alguém que também está. Se você parar para pensar, até mesmo em algumas igrejas, Jesus não é o centro do culto. Em algumas famílias, Jesus não é o centro da casa. Jesus é aquele que a gente quase esqueceu. Pode trazer ele também. Porque os nossos planos são planos feitos humanamente falando, sem colocar Jesus no centro de tudo. Aí o texto bíblico nos mostra, bota o versículo 3 para mim, que o texto diz assim, ó, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus também é convidado. Maria já estava lá. O texto não diz que Maria teve outra conversa com Jesus. Eu não sei nem com precisão de dizer em que lugar Jesus estava sentado. Mas eu me provo daqui a pouco que ele não estava nos primeiros lugares. Só que olha o que esse texto nos ensina. Quando o vinho acaba, Maria se lembra que Jesus está na casa. Não, vou repetir. Quando o vinho acaba, Maria olhou e disse, espera aí, Jesus está aqui. Você já parou para pensar que tem gente que só lembra de Jesus quando a porta fecha, que só lembra de Jesus quando a doença chega, que só lembra de Jesus quando está precisando de alguma coisa, que só lembra de Jesus quando o médico chega com o diagnóstico, que só lembra de Jesus quando está expulso de casa, o casamento está destruído, a casa está acabada, perdeu tudo, foi para falência. Aí ele lembra, tem Jesus. Aí muitas pessoas na igreja vivem dessa forma, só lembram de Jesus quando as coisas acabam. Só para esse irmão dar glória a Deus, está me assustando? Olha para esse irmão mais uma vez, diga assim para ele, diga assim, não procure Jesus só quando as coisas acabarem. Diga, o mal do ser humano é que ele só lembra de Deus quando a porta está fechada, quando está precisando de milagre. E Jesus não é prestanista para você procurá-lo quando está precisando de dinheiro. Jesus não é o Banco Santander para você procurar ele só quando a falência está chegando. Jesus tem que ser o dono principal, sentado no meio, tem que ser a autoridade, tem que ser o dono de tudo. Alguém está aqui para entender o que Deus está falando com você. Aí se lembra de Jesus. Quando o vinho acaba, aí você precisa aprender uma coisa. Que Maria é mãe de Jesus na parte humana. Mas o Cristo ali também é Deus e Senhor. E quando Maria vem falar, meu filho, acabou o vinho, olha a resposta de Jesus, versículo 4. Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? É interessante que algumas traduções, uma tradução bem literal desse texto, seria mais ou menos assim, ó. O que é isto para mim e para ti? Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com esse problema? Se eu estava aqui, ninguém se lembrou. Agora que acabou o vinho, eu não tenho nada a ver com isso. Posso ouvir glória aí? A linguagem de Cristo parece áspera, mas não. Jesus está reivindicando aqui a autoridade que lhe é devida. Porque aqueles que procuram Deus só quando as coisas acabam vão ter que respeitar que Jesus não dá prioridade para quem não prioriza Ele. Ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Pega assim no ombro desse irmão do teu lado aí. Diga assim para ele, Jesus não prioriza. E não prioriza Ele. Diga, Jesus só prioriza com quem coloca Ele no centro, para quem coloca Ele na principal cadeia, para quem coloca Ele como Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Uma outra tradução mais literal seria mais ou menos assim, ó, mulher, o que eu tenho a ver com isso?
se a minha vez ainda não chegou. Porque dentro dessa palavra, a palavra hora, que é hora no grego, pode significar chegar o momento daquela pessoa. Eu entendo nesse texto, e é claramente dentro dessa interpretação literal, que Jesus estava sentado em um lugar que o vinho acabou e não chegou nele. As mesas foram servidas e Jesus está lá atrás. Porque tem gente que pensa que quando Jesus falou aqui, a minha hora ainda não é chegada, tem gente que pensa que ele estava falando a hora de fazer milagres. Não, ele já havia sido batizado. O seu ministério já havia aqui sendo manifestado na sinagoga de Nazaré. Aqui é o primeiro milagre. Jesus não diz aqui que não é a hora dele iniciar, mas a hora dele naquele recinto não havia chegado. E é interessante que a gente tem tempo para tudo. A gente acorda de manhã, vai para o celular. A gente tem tempo para trabalhar. A gente tem tempo para fazer qualquer outra coisa. Curso, isso é muito bom. Fazer um curso, passear no shopping, tirar um dia de lazer, ir a algum lugar que você gosta, visitar um parente. Mas a pergunta é: quando é que vai chegar a hora de Jesus ser o centro da sua vida? Porque a gente quer muito milagre, mas a gente não quer colocá-lo como Senhor. A gente quer ser beneficiado, mas na hora de priorizar a autoridade dele, a gente não quer. Porque a gente coloca tudo na frente, e a hora dele nunca é chegada. E lá atrás, a Maria foi lá: Jesus, acabou o vinho. Tem a ver com isso? Chegar na minha mesa aqui ainda. Estou com sede. Eu estou aqui de penetra. Eu vim aqui como também convidado. Aí tu vem aqui falar que o vinho acabou. O que eu tenho a ver com isso? É a resposta de Jesus para toda vez que você procurá-lo, sem antes priorizar a autoridade dele. E é por isso que tem gente que entra ano e sai ano e fica na pega. A porta continua fechada. E eu recebo a autoridade do céu para lhe dizer: a porta vai continuar fechada enquanto você não aprender a colocar ele no lugar certo na sua vida. Entra aqui nesse culto ainda, está pesado. Posso ir partir um pedacinho se você quiser. O negócio quando a costa esquenta, Jeová descendo, a gente fica corajoso. Né? E tem gente que só lembra dele assim, e a resposta dele é dura. O que eu tenho a ver com isso? Qual é o problema desse casamento? Não houve planejamento. Colocaram o mestre de sala para cuidar da festa, e o noivo não teve nem a consideração de olhar para ver se tinha vinho suficiente. E é exatamente assim que está a vida de muita gente. Ele gosta de terceirizar a responsabilidade que é dele. Ele bota a culpa na mulher, ele bota a culpa nos filhos, ele bota a culpa na fulana. Ah, foi um cigano, foi um pastor, foi um irmão. Para de conversa fiada, o erro é seu. Você que não preparou o lugar certo, você que não olhou se tinha reserva, é você que não percebeu quando ia faltar. Onde é que você estava? Brincando? Perdendo tempo? Colocando Jesus de escanteio? E é essa a resposta que ele dá. Agora entenda algo. Maria entende a revelação. Aquela palavra que parece dura faz Maria entender a verdade. Bota para mim aí o versículo 5. Isso aqui é lindo. Sua mãe, porém, disse aos empregados. Lê essa parte comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Façam tudo que ele mandar. Ela entendeu o mistério. Vamos de novo? 1, 2, 3. Façam tudo que ele mandar. Quando Jesus viu a palavra dura, eu estou no lugar errado. A minha hora não chegou. Me colocaram de escanteio. Minha mesa nem água chegou. Eu estou aqui no lugar errado. Priorizaram outras pessoas, mas o rei da glória não priorizaram. E agora você vem apresentar esse problema? Aí Maria disse assim: entendi o mistério. Ela foi lá com os empregados e falou assim: ó, tá vendo aquele homem lá atrás? Coloca ele aqui no meio, porque ele não é convidado. Ele é dono da festa. Maria entendeu. Traz ele para cá. Agora ele não é também convidado. O que ele mandar a gente faz. Para onde ele mandar a gente vai. O que ele falar está falado. Alguém está entendendo o que Deus? Os convidados
Pois não, Senhor. Diga o que a gente tem que fazer. Aí Jesus se levanta agora sim. Eu sou o dono. Eu sou o principal. Eu sou o cabeça. Eita, Jesus! Estou sentindo Deus aqui. Eu sou pastor de igreja, eu sei o que eu estou falando. Uma vez eu tinha uma empresária na minha igreja. Ela frequentava um culto assim durante 3 meses. Ela via um culto. Não era dizimista, nem ofertante da igreja. Aí durante uma semana ela passou por uma grande crise. Ela me ligou: pastor Janderson, o senhor pode me atender? Eu digo: vem aqui que eu lhe atendo. Ela chegou no gabinete e disse assim: pastor, não entendo o que está acontecendo. A carreta que trazia mercadoria tombou na estrada. A Kombi que ia entregar a mercadoria pegou fogo lá no centro. Meu marido saiu de casa. Minha vida estava um reboliço. Aí eu, como eu sou profeta, eu olhei para ela e falei assim: agora deixa eu falar. O problema está na senhora. Porque a senhora não congrega. É só trabalho. A senhora não está na relação de dizimista da igreja. A senhora não tira um final de semana para orar, para buscar Deus no culto. E como é que a senhora quer que Deus escancare as portas para a sua vida? Deus está falando com alguém aqui dentro. A irmã saiu meio emburrada, com cara fechada. Eu me assustei, não volta mais não. Quando foi numa segunda-feira, ela me liga: pastor, tem como o senhor vir aqui na loja? Eu digo: eu vou fazer um culto aqui. Eu digo: eita, Deus fazendo negócio. Quando eu cheguei na festa, tinha uma faixa de bem-vindo. Aleluia! Estava tudo arrumado. Aí tinha uma cadeira no meio, toda linda, toda brilhante, com uma luz em cima. Eu fui sentar, deve ser do pastor. Quando eu sentei aí: pastor, sai daí, pelo amor de Deus. Eu disse: o que foi, irmã? Ela disse: essa cadeira não é do senhor. Essa cadeira é de Jesus. Pega na mão de irmão da direita e da esquerda. Pega. Diga assim para ele: aprenda com Maria. Jesus não é convidado. Ele é o dono da festa. Agora profetiza assim: diga: eu profetizo. E a partir de hoje, Jesus se levanta para ser Senhor da tua história. Diga: a partir de hoje, Jesus vai acertar algumas coisas. Vai consertar o que estava quebrado. Eu profetizo que Jesus toma o centro da tua história. Se você recebe aí, dá um brado de glória. O mal dessa geração é que ela quer o abençoador, mas ela não quer o Senhor. Ela quer o realizador de milagre, mas ela não quer o dono de todas as coisas. A gente quer que a porta abra, mas a gente não abre a porta para o dono tomar conta. A gente faz campanha, mas campanha é muito bom. Eu faço campanha, essa igreja é uma bênção campanha. Mas Deus está falando aqui com vocês: faça a campanha, mas quando chegar na sua casa, deixa eu tomar as rédeas da tua vida. Olha a visão de Jesus, bota para mim aí, por gentileza. O versículo de número 6. Olha o que o texto diz: e havia ali perto 6 potes de pedra, ou 6 talhas. Cada talha pegava 100 litros de água, usados para a purificação cerimonial judaica. E cada um tinha a capacidade de 80 a 120 litros. Nessa faixa de 100, 120 e 80. Bota o versículo 8. Jesus disse, né? Volta lá no versículo 7, ó. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Maria chega para Jesus contando um problema. Qual é esse problema? Acabou o... Jesus, quando se levanta com o Senhor, ele detecta um problema que estava gerando esse problema. Porque a visão de Jesus, ela é uma visão aguçada.
Cristo vê aonde está a raiz do problema. Agora vem cá. Que noivo desorganizado. Esta sala eu vou te pagar, tu cuida de tudo. Eu vou só casar. Estou com pressa. Deixa tudo de qualquer jeito. O noivo não foi olhar as talhas. O noivo não perguntou do mestre sala o que estava precisando. Parece alguém que jogou a responsabilidade para nem aí. Porque quando os judeus chegavam na festa, eles se lavavam as mãos e os pés em 6 talhas de água. Agora, por que colocar 6 talhas dentro de um casamento? O judeu tinha uma ideia cerimonial de algo profético nessas talhas. Por que deveriam estar cheias as talhas? Elas representavam as 6 áreas da vida de um homem. Quando alguém chegava no casamento e as 6 talhas estavam cheias, quando eles se lavavam, eles estavam se purificando para esse homem viver uma vida plena, que é chamada de shalom. E quando a gente fala de shalom, a gente pensa que é paz. É normal, irmão, falar assim, shalom. Aí você fala paz, mas shalom não é paz. A palavra shalom significa plenitude. Significa ser cheio, preenchido por todos os lados. Então quando você está plenamente com a shalom de Deus, que profeticamente isso aqui ministravam isso, significa que o homem em 6 áreas de sua vida seria pleno e abençoado. Ou seja, a área espiritual, a área familiar, a área ministerial, a área financeira, a área sentimental e a área emocional de sua vida. Quando as talhas estavam cheias, ministravam-se o quê? Esse homem seria pleno em todas as suas áreas. Só que a gente quer encher 1, 2, 3 e a gente esquece das outras. Por exemplo, tem irmãos que é excepcional no ministério. Ele gosta de evangelizar, ele gosta de pregar, mas vai ver se o nome dele está na lista de dizimista da igreja. A área financeira, a água está vazia. Quando você olha, tem marido que são excelentes esposos, cuidam da esposa, mas a área ministerial é um preguiçoso na igreja. Estou fazendo tudo, né? Aleluia! Você dá volta, né, pastor? A área sentimental, ele não coloca Deus na frente. Emocional, as suas emoções são tudo trocadas, está vazia. Ele não sabe liberar as suas emoções no lugar certo. São pessoas que são incompletas, as talhas estão vazias. Dá uma olhadinha para esse irmão que ele está me assustando. Diga assim para ele: vai encher as talhas ou vai deixar o vinho acabar? Jesus olhou como dono da festa, disse assim: tem alguma coisa errada, as talhas estão vazias. Encham-se as talhas, 100 litros em cada. Olha o trabalho. Porque plenitude de Deus tem que sentir peso, responsabilidade, prioridade, sacrifício, de colocar Deus no centro. Vai ter dia que você não vai querer orar, vai dobrar os joelhos chorando. Isso é encher talhas. Vai ter dia que você vai dizer: eu vou gastar o meu dízimo, mas dízimo é assim, eu vou ser fiel a Deus daqui, Senhor. É responsabilidade e prioridade. Tem gente que não carrega nem sequer uma bacia nas costas para viver no sobrenatural. É hora de você encher todas as áreas de sua vida. Sua área profissional, Deus é centro, Ele é dono, Ele que manda. Eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou me encher da presença de Deus em todas as áreas da minha vida. Alguém está entendendo o que Deus está falando com você? E não adianta você terceirizar isso, é você que tem que encher. A responsabilidade é sua. Quantos querem viver milagres de Deus aqui de Galém? Encha as talhas.
Coloca Ele como prioridade. Se encha do Espírito Santo em todas as áreas. Não seja penso. É shalom. É completo. É plenitude. O que eu faço, o que eu vier a ser, tudo é dele. Porque dele e para ele são todas as coisas. O meu respirar é dele, o meu vestir é dele, a minha saúde vem dele, a minha casa é dele, o meu carro foi ele que me deu. Então para de ser incompleto. Ou você honra a Deus em todas as áreas, ou vai faltar vinho. Quer observar uma realidade? Às vezes eu vou atender famílias e você vai perceber a mulher reclamando. Tem áreas que é bênção, ele não ora, ele não tira período de oração, ela também não ora. Não tem uma responsabilidade de encher as talhas. Mas quando eles encheram, no versículo de número 8, diz assim, ó, e disse: agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções e levaram. Bota o versículo 9. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, e sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem, então ele chamou o noivo e disse o quê? O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora, ou para o final. Eu sinto autoridade para profetizar algo. Levante a sua mão, as suas mãos. Pega a mão do irmão da direita e da esquerda. Estou sentindo Deus aqui. Diga assim para ele: você pensa, já viveu o melhor de Deus? Diga: engano seu. O melhor de Deus ainda está por vir. Fala para esse irmão: te prepara. O melhor vinho vai chegar na tua casa, no teu ministério, na tua família, na tua vida financeira, na tua vida emocional, na sua vida sentimental. Eu estou profetizando que o melhor de Deus vai chegar. Deus tem algo muito melhor para você. Esqueça o que passou. O melhor de Deus ainda está por vir. Cadê você pela glória? O melhor de Deus vai chegar. O teu casamento não acabou, não. É o melhor de Deus para o seu casamento. Pastor, mas ele já ficou cru, duro. É o cara, Deus vai quebrar, vai ser o melhor marido dessa terra. Até flor vai te entregar. Vai te levar para vir. Pastor, estou casado mais de 20 anos, nunca me levou para canto nenhum. Vai chegar a hora que Deus vai tocar no coração. Prepara para viajar, para passar mais uma lua de mel de velhice do lado do teu velhinho. O melhor de Deus vai chegar na tua história. Cadê você para receber? O melhor de Deus vai vir. Estou profetizando isso. O melhor de Deus vai chegar. Pastor, eu estou numa tribulação tão grande. A porta está fechada financeiramente. O telefone vai tocar. Aquele currículo que estava lá embaixo, alguém vai lembrar dele e vai puxar para cima. Alguém vai lembrar de você e vai dizer: eu lembro da fulana, contrata ela de volta para o emprego. Tem gente aqui que chegou aqui precisando de mudança com seu filho. O melhor de Deus vai chegar na vida do teu filho. Tu ainda vai ver teu filho pregando o evangelho na igreja. Eu profetizo que o melhor de Deus está chegando, a porta vai abrir. Mas coloque Jesus no centro e encha as talhas. Coloca o versículo de número 11. Encerrar. Esse
sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. O milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, a manifestação da glória de Deus vai vir sobre a tua vida. E muita gente vai crer em Cristo só de ver a reviravolta que Deus vai fazer na sua casa. Eita! Zombaram dizendo assim: ó, o vinho acabou, vai passar vergonha, crente, vai nada. Muita gente vai ver que a manifestação da glória de Deus vai começar no meio dos teus, no meio da tua casa. Receba isso! O dono da casa se faz presente aqui. O dono da igreja está no meio desse povo. Ele é dono da festa. Ele é dono da igreja. Ele é dono da tua história. A manifestação da glória dele vai chegar. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Eu vivo de milagre. Eu não consigo pregar hoje. Aleluia, Senhor. Manda as suas duas mãos para o céu agora. Aleluia. Fecha os teus olhos. Deus de vitória, aleluia. Quem quer viver milagre de Deus aí? Aonde Jesus está na sua vida? Como é que está as talhas? Fecha os teus olhos agora. Eu vou lhe dar um minuto para você examinar aonde está o lugar de Jesus na sua vida. É por isso que a porta fechou. Porque você só lembra de mim quando você precisa. Sabe por que eu permiti esse vale? Porque tu esqueceu da minha autoridade. Até o médico tu procura primeiro antes de mim. Nos teus planos eu não estou presente. Você coloca no seu plano tudo, menos a minha casa, menos a minha obra. E Deus veio aqui como dono dessa igreja para dizer: ou vocês me colocam no centro, ou não terá milagre em vossa vida. Mas essa noite é noite de oportunidades. Porque Maria foi extremamente sábia em chamar e dizer assim: ó, faça tudo o que Ele mandar. Levante as duas mãos. Eu vou te dar um minuto para você falar assim: Senhor, na minha vida, toma o centro. Não, mas diga menor, diga: Jesus, eu te entrego tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vier a ser, é teu. As minhas vontades, os meus sonhos, os meus planos, a minha família, o meu ministério, os meus projetos, me perdoa, porque eu não te coloquei no lugar devido. Fala para ele, fala para ele. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Agora você vai dizer assim como um brado de alguém que entendeu a mensagem. Diga assim: Senhor, toma prioridade na minha vida agora. Tu és Senhor da minha história. Toma o centro agora. Enquanto Ele toma o centro, abra sua boca e comece a exaltar a Deus agora. Olha Ele entrando aí, ó. Olha Ele arrumando a casa. Olha Ele arrumando as coisas. Olha Ele tomando o centro das tuas decisões. Olha aí a unção de Deus entrando. Olha aí o projeto de Deus. Receba esse poder, olha ali. Ali
O calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus escuros fora. Pra fazer integridade prevalecer. Pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Aleluia! Abrace ele e ministra, diga: vinho novo de Deus está chegando na tua história. Profetiza aí, vai. O vinho novo de Deus está chegando na tua casa. Disseram que tu seria envergonhado. Disseram que você passaria vergonha. Disseram que nunca mais você se levantaria. Disseram que você seria motivo de deboche. Mas o dono da casa diz assim: pode encher as talhas, porque o que eu tenho para ele, é algo novo e muito melhor do que o começo. Eu profetizo que a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu profetizo que o melhor de Deus está chegando. Profetiza para mim aí. Receba o melhor de Deus aí.